Josemar, Aham. vamos começar então a falar sobre educação, né? Vamos. Você tem um projeto que chama-se Mal-Estar na Educação. Na verdade, assim, é um estudo que começou de um modo muito informal, porque eu trabalho com formação de professores, né? Não só na sala de aula, no curso de pedagogia, na UNEB, no campus do Juazeiro, mas nos outros cursos que hoje a UNEB oferece dentro do programa da plataforma Freire, que são formação de professores que já estão na rede de ensino. E eu comecei a perceber que havia sempre uma reclamação da relação com a sala de aula, inclusive a sala de aula como se fosse o grande abismo, né? Reclamação por parte dos professores? Dos professores, né? Então toda vez que a gente pede que as pessoas façam um relato da sua vida profissional, vão chegando aquelas queixas de que a sala de aula se tornou um lugar assustador para os professores e para as professoras, com um lugar de muita hostilidade, de agressividade, de agressões verbais e físicas. Quer dizer, nada muito diferente do que a gente vem encontrando na mídia, no noticiário nacional. Quer dizer, isso a gente sabe que vem acontecendo porque as reportagens, né, as matérias de jornal, de TV, estão apresentando que, de fato, nós estamos num momento muito curioso em relação a essa relação do professor com a sala de aula. Então, a sala de aula vai virando esse lugar que os próprios professores temem, né? Tem pavor, que sofrem em relação a ela, sofrem no contato com os alunos, sobretudo se eles são adolescentes, né? Ali no final do ensino fundamental, menor, início do ensino médio, ali é um tempo mais pavoroso até para professores e professoras. Então comecei a me dedicar a isso, comprar livros, tentar entender o que se passa, e fui me dando conta que muita gente vem pensando sobre esse mal-estar, né? O mal-estar da sala de aula, o mal-estar docente, o mal-estar da educação. Na verdade, a palavra mal-estar virou... Nós estamos num momento em que a palavra mal-estar vem sendo desdobrada em diversos campos. Aí fui descobrindo que existe um conjunto de gente que também está pensando essa sociedade a partir do mal-estar. Porque é uma sociedade que, apesar da promessa de felicidade, né, de modernidade, de a gente viver de uma hipermodernidade, né, toda constituída por soluções tecnológicas, é uma sociedade também constituída pelo mal-estar, né, pela agonia, pelo estresse, pela pressa, pela velocidade, enfim, pela solidão, porque os indivíduos foram constituídos no excesso do individualismo, da individualidade, e isso também produziu um excesso de solidão. Enfim, é uma sociedade também mais propensa a se sentir mal, a ficar depressiva. Os jovens ficam depressivos também cada vez mais frequentemente. A sociedade como um todo, isso se reflete lá na educação. Exato. Mas não é a sala de aula o lugar onde isso começa. Isso é onde isso se reflete, né? Se tensiona mais e até aparece mais, se torna mais dramático. Mas, de certo modo, aqui, a sala de aula é o lugar, é a caixa de ressonância daquilo que vem acontecendo na sociedade de um modo mais amplo. Que é isso que eu acho que a gente deveria pensar. Quem conversa com quem? Nessa conversa aí de... Nessa conversa eu acho que é a sociedade conversando com ela mesma. Acho que tem gente pensando soluções curiosas. Por exemplo, tem gente repensando o estatuto da escola, porque as escolas que nós temos são escolas sem estatuto, sem coletivo docente, sem proposta pedagógica. O modelo laico genérico de escola pública que nós temos é a terra de ninguém. Aí o governo vai lá e coloca um diretor, que nós ainda não assumimos definitivamente o formato democrático da gestão, com a participação de todos. Então coloca um diretor, ele acaba sendo uma espécie de pequeno déspota ali, né? Ou então é o cara que faz o agrado de todo mundo, mas de fato aquela escola não tem um estatuto, ela não tem um coletivo comprometido com esse estatuto, nem tem uma proposta pedagógica desdobrada desse estatuto, com um plano geral, inclusive para conter a deriva ali dentro dela. Isso de um modo geral, porque você até deu uma sugestão, e a gente vai chamar agora a matéria como uma escola diferenciada, que eu acho que está um pouco dentro disso que você está propondo aí, né? Então vamos ver? Roda a VT para a gente ver. Para conhecer novas metodologias de ensino, o aprovado pegou a estrada e a gente vai até a zona rural do município de Valente, onde vamos conhecer a Escola Família Agrícola, que oferece uma pedagogia diferente, a pedagogia da alternância. Os alunos passam 8 dias na escola e 8 dias em casa repassando conhecimento. Vamos lá? Junilson, tudo bem?
O que é a Escola Agrícola de Valente? Tudo bem. A Escola Família Agrícola de Valente é um projeto pedagógico e, de início, a ideia da experiência podemos dizer que é um modelo de escola com um foco direcionado principalmente aos filhos dos pequenos agricultores. Conta pra gente, pro pessoal de casa, qual a diferença entre a escola tradicional e o modelo seguido pela Escola da Família Agrícola aqui de Valente? Bom, tem muitas diferenças, né? Desde a parte pedagógica, que a Escola Família, ela foca muito no estudo em cima de alguns temas, que esses temas a comunidade, a família, tem participação direta na elaboração dos temas, nas atividades desenvolvidas pelos próprios alunos, como também a Escola Família, por o aluno passar uma semana inteira na escola, dormindo, se alimentando, convivendo com o grupo, ela acaba tendo várias outras diferenças da escola tradicional, onde o aluno também é trabalhado no sentido de conviver bem, saber se relacionar melhor em grupo. A gente cria um certo vínculo de amizade com a turma de alunos, com a família dos alunos, além de também eles aprenderem com algumas disciplinas da área técnica, alguns conteúdos, algumas experiências, algumas teorias e práticas que eles vão estar trazendo como retorno para suas comunidades, para suas famílias. Para trabalhar na Escola Família Agrícola, você tem que assumir responsabilidades que, além das que as outras escolas a gente assume, né? Já que tem que ficar à noite com os meninos, acompanhar atividades que eles desenvolvem durante o dia, além das que desenvolvem na sala de aula. Quais são o tipo de aula técnica que esses alunos têm aqui durante os 8 dias que eles ficam aqui? Eles estudam em sala de aula teorias na área de zootecnia, agricultura e administração rural. Nessas disciplinas eles aprendem toda a parte de manejo animal, aprendem essa questão de agricultura na área de fazer o melhor plantio, qual o melhor tipo de plantação para determinado solo, quais os espaçamentos. E tem também essa outra área da administração e engenharia rural, que é basicamente essa questão de cálculo, né? É você ter determinado tipo de área, de terreno, você sabe que naquele terreno você só pode ter até tantos animais, você precisa fazer uma determinada reserva para você ter o restante do período do ano, a alimentação para suprir a quantidade do gasto que esses animais vão ter. Aqui pra ali é caminho de roça. Alana, esse é o primeiro ano aqui na escola, o que é que você está achando de estudar aqui? Aqui é legal porque é diferente de todas as outras escolas. Além da gente aprender todas as matérias que a gente aprende lá, tem mais 3 diferentes e a gente aprende a ser um cidadão melhor, a gente aprende a dar valor à família, a valorizar o mundo que a gente tem, o campo, a casa, a comida, o alimento que a gente tem e tudo mais. Como se fosse minha própria casa, porque é uma escola acolhedora e também a gente ensina muitas práticas pra gente que ser profissional mesmo. O que é que você acha de estudar aqui na Escola Agrícola? Aqui é um lugar para estudar porque a gente, além de aprender as teorias de português, essas matérias, a gente aprende além como se dá com animais, entendeu? Eu gosto de estudar aqui porque a Escola Agrícola é uma forma assim, de ensinar a gente a lutar com o meio ambiente e com os animais também, sem agredir o meio ambiente, sem essas coisas de destruir. Como é que é esse período de você passar 8 dias aqui, depois passar 8 dias em casa? Uma coisa diferente do que você estava acostumada antes, né? Eles passam muitos deveres para casa, tem o plano de estudos, trabalhos, as pesquisas. E é como se a gente estivesse na escola ainda quando a gente está lá, só que é diferente, que a gente fica mais livre, né? E tá com a nossa família. Os ensinamentos na Escola Família Agrícola possibilitam que essas crianças participem ativamente no processo de melhoria na produção e na rentabilidade da agricultura e da pecuária familiar, contribuindo para o crescimento da economia em suas casas e nas suas comunidades. E dá para ajudar em casa já? Dá, aprendendo essas coisas? Dá, passa muita experiência assim, para casa e também para a comunidade onde a gente mora. Quando eu chego em casa, assim, dos bichos que a gente tem lá, eu já passo a experiência que eu adquiri aqui, vou fazendo lá, ampliando lá. Quando a criação do meu pai está com doente, eu aplico o remédio que eu aprendo aqui. O aluno da Escola Família, ele é o veículo transmissor e dessas mensagens, né, desse aprendizado lá para a comunidade. E para acontecer de fato a pedagogia tem que ter essa ligação, família, escola e comunidade. A interação entre escola, família e comunidade favorece o desenvolvimento do jovem como estudante e como cidadão.
É com você, Jackson. Até mais. Aí valeu Ivan Marques, valeu Valente no Sertão. Sertão que tá certo, né, para implantar uma... Na verdade é o seguinte, a Escola Família Agrícola é uma experiência, no Brasil tem muitas escolas família agrícolas, os centros familiares de educação por alternância, né? É um modelo que vem da França, né? Mas é um modelo que foi reinventado no Brasil, inclusive a partir das contribuições de Paulo Freire, e que é um itinerário pedagógico que começa por uma reflexão a partir da realidade, né? Trazendo os elementos da realidade. Essa realidade pode ser qualquer coisa, inclusive os problemas subjetivos, os problemas humanos, mas também problemas relacionados com o dia a dia das pessoas. Isso é que é o mais importante naquela escola. Mas talvez mais importante do que isso é o fato de que aquela escola tem um estatuto, como todas as outras escolas família. Ela tem um estatuto, os alunos que estão ali sabem qual é esse estatuto, o pai do aluno sabe qual é. E esse estatuto não é simplesmente imposto de cima para baixo, ele é também construído pelas pessoas que estão ali. Então é bacana porque envolve muito mais a família, né? Exatamente. A sociedade, a comunidade. Tem uma ligação também com a Escola Parque de Anísio Teixeira? Tem sim. Claro que a Escola Parque de Anísio Teixeira, pensada, era um espaço muito mais plural, assim, no sentido de que não era um estatuto fechado, era muito mais aberto, muito mais plural, mas tinha uma proposta parecida que era, de fato, a escola ser um centro cultural, né? Não é só um centro de aula, um lugar em que você vai para ter aula, mas um lugar em que tem uma biblioteca, que tem uma relação com as artes, com a literatura, com outras atividades, com o esporte. Quer dizer, a ideia das escolas parque de Anísio Teixeira é uma ideia que se perdeu, foi abandonada pelos governos, pelas políticas públicas de educação, mas acho que é uma ideia fantástica porque pelo menos coloca a educação num lugar de dignidade que a gente nunca viu. Mas, qual a possibilidade desse formato se expandir? Eu acho o seguinte, as escolas não podem continuar como estão, né? Elas não podem continuar sendo terra de ninguém, elas não podem continuar sem ter um conjunto de normas e de critérios que oriente a vida das pessoas ali dentro. As pessoas têm que saber o que pode e o que não pode dentro da escola. Mas não é só saber, ser informada disso. Elas têm que ajudar a construir isso. Ora, o que a gente tem na escola pública? Você tem na escola pública, de modo geral, mas não é só na pública, é na particular, com a diferença de que a particular tem uma relação de cliente, né? De gente que oferece um serviço e gente que contrata, e que às vezes arrebita o nariz e chega e fala, eu estou pagando, eu quero assim. Não resolve nada também. O fato é que os meninos estão ali, loucos para se expressar, para botar para fora a sua energia contida, né? E a escola não oferece espaço para tomar decisões, para aprender a cidadania, fazendo a cidadania, tomando decisões, se responsabilizando pelas decisões, né? Produzindo um estatuto ali dentro, democraticamente. Você não tem isso. Então, acho que o caminho que eu vejo é você ter uma criação de um estatuto docente escolar no ambiente da escola, com a participação de professores e alunos. Acho que os políticos têm que deixar de interromper o que está dando certo, porque a maioria dos políticos se acostumou a interromper, a descontinuar. Quando uma coisa está dando certa, muda o político, o próximo que entra vai lá e descontinua, acaba. E outra coisa, olha, professor tem que ser valorizado, que eu acho que esse é um ponto importante para lembrar. Porque no discurso oficial, o professor está lá na propaganda do MEC. É o personagem mais importante, não só do Brasil, mas do mundo. Tem aquelas diversas pessoas dizendo, qual é o profissional mais importante? Professor. Isso é discurso. Porque no dia a dia, o professor ganha mal, trabalha muito. Você imagina você condenar um professor a passar 40 horas dentro de uma sala de aula, com 40 alunos de manhã e 40 à tarde, e pedir para ele não enlouquecer. Qualquer pessoa pode tentar fazer isso. Tenta ficar 40 horas na sala de aula, 20 de manhã, 20 à tarde, com 40 alunos de manhã, 40 à tarde, e faz um teste para ver, e tenta não ficar doido. Eu vou te interromper antes que eu fique doido com o tempo. A gente vai para o intervalo comercial, mas a gente continua depois você falando dessa coisa da valorização do professor, né? De onde ela deve partir, não só do professor, mas também
de um governo e de um estado que a gente tem. A gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre o professor, sobre a educação.